A graça e a paz. É outro que tá ligado. Isso. A graça e a paz do Senhor Jesus, amados. Boa noite a todos. Vamos fechar nossos olhos, orar ao Senhor nessa noite. Pedir ao Espírito Santo de Deus que venha com poder e grande glória nessa noite falar conosco, ministrar o nosso coração e que venhamos prestar o nosso culto ao Senhor. Fecha teus olhos em nome de Jesus. Pai, nós somos gratos ao Senhor, tuas ricas bênçãos na nossa vida, obrigado pelo dia que o Senhor nos deu. Ó Deus, obrigado por conseguirmos, ó Deus, nessa noite, debaixo das tuas mãos, retornar à tua casa, ó Deus, para continuar o culto que começamos pela manhã. Ó Deus, que o Senhor receba todo o nosso movimento, todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, que suba como um cheiro suave ao trono da tua graça e que o Senhor venha se alegrar do nosso ajuntamento. Muito obrigado pela vinda e pela vida dos meus irmãos que já chegaram, aqueles que estão a caminho, Senhor, traga-os debaixo das tuas mãos também e que o Senhor nos abençoe nessa noite para que nós venhamos fazer o melhor para o Senhor. Perdoa, Pai, os nossos pecados, as nossas falhas, e receba todo o nosso louvor nessa noite. Oramos em um nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Abra a tua Bíblia, Mateus capítulo 16, verso 24, até o verso 28. Mateus capítulo 16, logo após o Ministério de Louvor já estará tomando a frente. Estaremos cantando aquele hino também do cantor cristão, Tudo Entregarei. Nessa noite, os irmãos já separam já, e nós nessa noite estaremos fazendo o melhor para o nosso Deus. Todos acharam? Digam amém. Isto. Eu vou ler, os irmãos acompanham. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade lhes digo que dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte, até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. Vamos repetir o versículo 24 juntos? Então disse aos seus discípulos, amém ou não amém? Vamos lá. Então disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Amém? É o convite do Senhor nessa noite para a glória de Deus Pai. Ministério de Louvor está com a oportunidade. Vamos adorar o Senhor. Nessa noite você não se desligue, entregue o seu melhor. Você veio aqui para ofertar ao Senhor nessa noite o seu melhor, a sua adoração. E o nosso ministério está com a grande oportunidade nessa noite de ofertar o seu louvor na casa do Pai. Graça e paz, igreja. Amém? Convido a Maria Igreja se for de pé, que eles puderem. Vamos estar declarando quem é como o nosso Jesus. Não há ninguém além dele, que possamos prestar o culto de adoração. Aleluia. Quem é como tu, Jesus? Aleluia. Não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti.
presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor. Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Não há igual. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor, maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Declara maravilhoso, maravilhoso, aleluia, admirável, tão sublime, glorioso. Tua
presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é. Maravilhoso, maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Aleluia. Glória a Deus. E grande é o nosso Senhor. Nos rendemos diante da tua glória, reconhecemos que tu és o único Senhor. Nos rendemos. Nos rendemos diante da tua glória, reconhecemos que tu és o único Senhor. Não há outro como tu, não há outro além de ti. Nos rendemos, nos rendemos diante da tua glória, reconhecemos que tu és o único, um não outro, não há outro como tu, não há outro além de. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, exaltado sobre todos, digno és de louvor e honra, Rei da glória. Nos rendemos, nos rendemos diante da tua glória, reconhecemos que tu és o único Senhor, não há outro, não há outro como tu, não há outro além de. Declare: grande é o Senhor, grande é o Senhor, exaltado sobre todos, digno és de louvor e honra, Rei da glória. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, exaltado sobre todos, digno és de louvor e honra, Rei da glória.
tua glória é sobre nós, Senhor. Tua é a glória, tua é a glória, tua glória é sobre nós, Senhor. Tua é a glória, tua é a glória, tua é a glória, tua glória é sobre nós, Senhor. Tua é a glória, tua é a glória, tua glória é sobre nós, Senhor. Tua é a glória, tua é a glória, tua é a glória, tua glória é sobre nós, Senhor. Tua é a glória, tua é a glória, tua glória é sobre nós, Senhor. Grande é o Senhor, exaltado sobre todos. Digno és de louvor e honra. Rei da glória, grande é o Senhor. Grande é o Senhor, exaltado sobre todos. Digno és de louvor e honra. Rei da glória, Rei da glória, Rei da glória. Aleluia. Glória a Deus. Tem louvores que tem uma letra que mexe com a gente, né? E eu confesso que hoje, quando nós estávamos ensaiando, e a gente foi ensaiar esse próximo louvor, o Espírito Santo me confrontou. Será que realmente, quando o Senhor nos chama, nós falamos para Ele que estamos disponíveis? Nós realmente estamos disponíveis? Será que realmente nós não dizemos não para o Senhor, para o chamado que Ele tem feito na nossa vida? E isso fica de alerta para mim, fica de alerta para cada um de nós. O Senhor, Ele tem nos chamado. E muitas vezes nós falamos, eis-me aqui, Senhor. Mas na hora que a gente precisa realmente fazer aquilo que o Senhor tem nos chamado, muitas vezes a gente se omite, muitas vezes a gente se esconde, muitas vezes a gente deixa de fazer. Então que não seja da boca para fora comigo, que não seja da boca para fora com cada um de nós. Quando dissermos para o Senhor, quando o Senhor nos chamar, digamos sim, eis-me aqui, e estejamos realmente prontos para aquilo que o Senhor quer fazer através da nossa vida. Amém? Glória a Deus. Um Deus rodeado de glória, és adorado 24 horas, os serafins cantam, Santo, Santo, incansavelmente, Santo, Santo. E eu, um homem tão falho, e de impuros lábios, o que um Deus
Ouça-nos, Pai. Me fiz exclusivo só para te servir. Envia-me, envia-nos, Senhor Deus. Aleluia. E como dizer não para o teu chamado, se me deste unção, Ele te ungiu para ser usado para tua glória, somente para tua glória. Só vale a pena fazer algo se for para a glória do Senhor, irmão. Aleluia. Não glória nossa, a glória dele. Aleluia. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo só pra te servir. Meu Deus, envia-me. Envia cada um de nós, Senhor Deus, aleluia. E como dizer não para o teu chamado, se me deste unção para ser usado para tua glória, somente para tua glória, somente para tua glória. Aleluia. Que nosso movimento seja para a glória dele, nosso falar seja para a glória dele, que nosso caminhar seja para a glória dele. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Geração eleita, Eis-me aqui, sacerdócio real, eis-me aqui, povo exclusivo de Deus, eis-me aqui, nação santa. Eis-nos aqui, Senhor. Geração eleita, eis-me aqui, sacerdócio real, eis-me aqui, povo exclusivo de Deus, eis-me aqui. aleluia. Nação santa, santa, santa. Igreja, Eis-me aqui. diga isso pra Ele. Servir, meu Deus, envia-me, envia-nos, Senhor, envia-nos, ó Pai. E como dizer não para o teu chamado, se me deste unção para ser usado para tua glória, somente para tua glória, somente para tua glória, somente para tua glória, somente para tua glória. Aleluia. Cada um de nós tem um chamado. O Senhor chamou cada um de nós para alguma coisa. Não se omita, meu irmão, porque um dia o Senhor vai requerer de você
aquilo que Ele colocou nas tuas mãos para ser feito. Se você se omitir, o Senhor Ele vai cobrar de você. Então faça aquilo que o Senhor te chamou. Amém? Amém. Glória a Deus. Tá. Irmã Carla vai estar com a oportunidade nessa noite de estar adorando ao Senhor. E que Deus continue abençoando o ministério de louvor da nossa igreja. Ministério é ministério, né? Então, aquele que quiser fazer parte do ministério louvor, as portas estão abertas. Mas é um ministério, né? E agora vamos cantar. Que Deus abençoe você. A paz do Senhor, irmãos. Que nessa noite, através desse louvor, os irmãos possam estar sentindo cada dia mais vontade de servir a esse Deus e colocar todos os dias aqueles irmãos que precisam das nossas orações. Porque tem muitos irmãos aí fora que estão carecendo das nossas orações. Então, que a gente coloque a vida de cada um deles nas mãos do Senhor nesta noite. Rejeita a oração, oração é alimento. Nunca vi um justo sem respostas ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar.
Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, tua bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Adore o Senhor, exalte o Senhor, cante ao Senhor, com muito louvor. Glórias a Deus. Texto bíblico de Lucas capítulo 21, verso de 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus estava observando e viu os ricos que lançavam seu dinheiro na caixa de ofertas. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. Então Jesus disse: em verdade lhes digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos esses deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Nessa noite Deus te chama para você ofertar, entregar o seu dízimo nessa noite, com liberalidade, com alegria. Que Jesus olhou para essa pobre viúva, não foi a quantidade, mas o que ela quis oferecer, seu coração. Então, nessa noite que você oferte, dizime com alegria e vamos cantar esse louvor que eu amo muito. Tudo entregarei. E vamos entregar tudo nessa noite. Amém? Não questão de oferta de dinheiro, mas as nossas vidas como oferta agradável ao Senhor nessa manhã, nessa noite, para a glória do Senhor. Vamos ficar em pé? Tudo entregarei, 295. Isso. Isso. 295. Tudo a Cristo a ti entrego, tudo sim por ti darei. Resoluto, mais submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo a Cristo a ti entrego, corpo e alma, eis-me aqui. Este mundo mal renego, ó Jesus, me aceita-me. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei.
Cristo, a ti entrego. Quero ser somente teu, tão submisso à tua vontade, como os anjos lá dos céus. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo a Cristo, a ti entrego. Oh, eu sinto teu amor transformar a minha vida e meu coração, Senhor. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo a Cristo, a ti entrego. Oh, que gozo, meu Senhor. Paz perfeita, paz completa. Glória, glória ao Salvador. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Vamos lá. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Pode sentar, querido. Alguém que fez aniversário essa semana e que eu passei ali, acabei não guardando nenhum nome, eu acho que não tem essa semana, né? Então vou chamar os irmãos José Carlos. Vem cá, José Carlos. Nós vamos estar orando. Irmão José Carlos, mais alguns irmãos, alguns varões, na semana passada nos procuraram. Estão aí com o desejo de continuar o grupo dos varões. Eu posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Então, ele já se voluntariou por pressão? Foi indicação do pessoal que ali estava, e nós contamos aí com os homens. A partir de então, quarto domingo, todos agora serão dirigidos pelos homens. Vai tirar o nome do pastor de lá, e o irmão vai organizar a escala, e aí a gente já sabe o que a gente vai fazer aí. Tá bom? Então agora você vai ficar em pé. Vamos ficar em pé de novo? A gente falou que deixa tudo até isso. Até ficar em pé de novo a gente fica, para a glória do Senhor. Tá bom? Então os irmãos, os homens, cadê os homens da igreja aí? Os irmãos da igreja, ó, juntar força aí com o nosso José Carlos, nosso seminarista, né, para avançar aí com os irmãos para a glória do Senhor. Feche teus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai Santo, muito obrigado por essa noite em que nós podemos também, ó Deus, neste lugar, ofertar, entregar o nosso dízimo no teu altar nessa noite. Consagramos as nossas vidas em primeiro lugar
e os nossos recursos, Senhor, ao Senhor. Porque entendemos que tudo vem de Ti e tudo que é Teu nós te entregamos, nós te devolvemos. Mas o fazemos com alegria. Que o Senhor ache em nós um coração doador, um coração verdadeiro, um coração que faz com alegria a oferta no altar nesta noite. Muito obrigado pela Tua igreja, Senhor. Muito obrigado por cada irmão aqui presente. Agora também quero agradecer a Deus por esse momento também. Ó Deus, que estamos vivendo na Tua casa, em que o nosso irmão José Carlos está assumindo os nossos homens. Ó Deus, que a partir de então, o Senhor venha conduzi-los, venha direcioná-los, e que eles continuem, que eles avancem, que eles não parem, Senhor, e que nenhuma barreira, nada daquilo que possa tentar impedir o agir do Senhor na vida dos homens da nossa igreja, ó Deus, venha prosperar, e o que o Senhor dê vitória, que o Senhor fale poderosamente aos corações de cada irmão, para a glória do Senhor. Agora toma a ministração da Tua palavra, usa a nossa vida, e que o Teu nome seja glorificado e exaltado para todo sempre. Oramos em um nome santo do Senhor Jesus, e todos digam amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Pode sentar de novo. Só que eu vou te deixar sentado dessa vez. Fique tranquilo. Queria que você pensasse comigo em algo muito valoroso para você. O que vale para você? O que você tem de valor? Você pensou? Vê a tua mente o quê? Mas o que vem à tua mente? Não precisa me responder não, guarda para você. Mas o que vem à tua mente? Minha salvação. O que vem mais à tua mente? Mas não precisa responder. Por favor, guarda para você. O que tem de valoroso aí? O que tem de valor? Não sei se você entendeu. Deus, Ele nos chama hoje, nessa noite, a entregarmos. Não sei se você entendeu. Deus nos chama hoje a abrir mão. E aí talvez você tenha pensado assim, pastor, eu pensei na minha família. O que Deus está falando para mim? Abrir mão da minha família? Eu pensei naquilo que eu tenho guardado na minha conta, que eu acho que você não tem tanta coisa assim guardada na conta. Se tiver, você pode me emprestar, que eu estou precisando. Amém ou não amém? Quem falou amém pode me emprestar. Me procure no final do culto e me diga quanto é que você tem para me emprestar, porque talvez você tenha algum valor lá, né? Talvez você tenha algum valor. Então, se você talvez tenha algum valor, você precisa abrir mão dele. Mas não por mim. Mas não pelo que eu pedi. Mas não pelo homem, não pela igreja, mas por Cristo. Eu quero ler um texto nessa noite que fala de coisas que nós precisamos abandonar por causa de Cristo. E quando nós cantamos esse louvor, e eu disse aqui, alguns irmãos até duvidaram na minha palavra, né? Porque eu já citei esse louvor de uma forma assim, que eu tenho algumas dificuldades, que a gente canta, a gente diz assim, tudo entregarei, tudo a Ti, Jesus, eu vou entregar. Mas esse louvor, ele não deve nos espantar, não. Ele deve fazer parte da nossa vida. É igual aquele louvor que tem também do Ministério Apacentar de Nova Iguaçu, que cantava assim, abro mão dos meus sonhos, abro mão da minha vida. A gente não deveria ter medo de cantar isso, que a gente, na verdade, deveria abrir mão dos sonhos. A gente, na verdade, deveria abrir mão da minha vida por Cristo. E aí eu quero ler um texto bíblico que vocês conhecem muito, mas que eu quero falar sobre isso nessa noite. Mas que eu quero te propor, te fazer uma proposta. Soltar, tirar das tuas mãos o que você tem de valoroso em troca de Cristo, em troca de servir a Cristo.
Abre aí tua Bíblia, Lucas capítulo 18, verso 18 até o verso 30. No final, eu espero, em nome de Jesus, que o Espírito Santo te convença. Não eu. Porque quem vem convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Espero que ele fale contigo. Mas no final, se Deus falar contigo, não endureçais o vosso coração. Abra a mão por causa de Cristo. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: jovem rico. Certo homem de destaque perguntou a Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honra o seu pai e a sua mãe. Então o homem disse: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo isso, Jesus lhe disse: uma coisa ainda falta a você. Venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Jesus, vendo-o assim, triste, disse: como é difícil para os que têm riqueza entrar no reino de Deus, porque é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isto perguntaram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas Jesus respondeu: o que é impossível para o ser humano é possível para Deus. Então Pedro disse: eis que nós deixamos casa e seguimos o Senhor. Jesus lhe respondeu: em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir receberá a vida eterna. O último versículo você vai ler, por favor. Você está disposto a abrir mão daquilo que você disse que é tão precioso, que você pensou? Você está disposto a fazer isso? Eu quero entrar nessa mensagem e dizer desse jovem. A Bíblia fala que esse jovem tinha alguns predicados. E por sinal, muito bom. E por sinal, seus predicados eram excelentes. Porque a Bíblia diz que ele era jovem. E a Bíblia diz que ele era riquíssimo. Quantos aqui queriam ser ricos? Ainda mais sendo jovem. Quantos aqui queriam ter algo tão forte de valor e que tem? A Bíblia diz, por exemplo, que esse homem, que esse jovem, ele era riquíssimo. Mas a Bíblia faz alguns destaques ainda. Primeiro que a Bíblia diz que ele era um certo homem de destaque. Pelo entendimento, parece que esse homem aqui era um homem que se destacava entre os judeus na sinagoga. O entendimento é esse. Mas era um homem que, por exemplo, nos dias de hoje, estaria na mídia como um empresário muito bem sucedido. Como uma pessoa que estava bem, que não precisava de nada. Mas aí a palavra do Senhor diz que no versículo, em Marcos capítulo 10, versos 17 a 22, que é a mesma história contada por Marcos, a Bíblia diz que esse homem corre na direção de Jesus e a Bíblia diz que ele se ajoelha. Aí é uma coisa muito interessante. Os homens de destaque,
os homens importantes jamais andavam correndo. Os homens de destaque, os homens importantes, jamais pegavam e se ajoelhavam diante de alguém. Na verdade, a sua posição o impedia. Mas a Bíblia diz no livro de Marcos, na mesma história, de que esse homem correu, foi ao encontro com Jesus e se ajoelhou. Mas aí a palavra do Senhor diz que Jesus chegou para ele, melhor, ele chegou para Jesus e falou assim: mestre, o que farei de bom para herdar a vida eterna? Aí é uma pergunta muito clara. Porque a vida eterna não é por obras, não é pelo que eu faço. Quem faz alguma coisa achando que isso ganha a vida eterna, precisa olhar para Efésios capítulo 2, verso 8. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Você não é salvo pelas obras que você realiza. Você é salvo por causa da graça. Então ele faz uma pergunta para Jesus: Jesus, o que farei de bom para herdar a vida eterna? Isso mostra que, na verdade, ele estava preocupado com o caminho. Ele estava preocupado com alguma coisa que ele precisava fazer. Ele sabia que tinha uma coisa que Jesus pregava e que era real. A vida eterna é real. E aí a palavra do Senhor diz que Jesus, que ele fala para Jesus: que farei de bom, lá em Marcos vai falar assim, que farei para herdar a vida eterna? Jesus chega para ele, diz: você conhece os mandamentos. Os mandamentos são: não matarás, não furtarás, não adulterarás, não dirás falsos testemunhos, não defraude ninguém. É possível que aquele jovem era tão rico, mas que tenha defraudado alguém. É possível que aquele jovem tão rico não tenha cumprido tanto o Antigo Testamento, a lei, como ele falou que cumpriu. Mas a palavra do Senhor diz que Jesus diz para ele assim: você conhece os mandamentos. Faça isso e você viverá. A palavra do Senhor, o apóstolo Paulo falando em Romanos, vai dizer que se nós queremos viver pela lei, nós precisamos cumprir toda a lei. Porque se nós descumprirmos uma coisa sequer da lei, nós seremos culpados de toda a lei. Mas não é possível ao homem cumprir a lei. Não é possível o homem não errar. Porque o que ensina a lei é que o homem precisa ser perfeito. É por isso que o fim da lei é Cristo. Por causa de Cristo nós somos perfeitos. Por causa de Cristo nós somos santificados. Melhor falando, por causa de Cristo o nosso pecado é perdoado. Mas pela lei ninguém consegue. Porque de vez em quando alguém está falando falso testemunho de alguém. Diga se eu estou pensando, mas não é isso? De vez em quando alguém está mentindo para alguém. De vez em quando o filho está desobedecendo pai e mãe. E aí o pai e a mãe falam assim: olha, faça isso. E aí chega lá e ele está fazendo totalmente diferente. Então ninguém consegue cumprir a lei completa. Só que aquele jovem falou uma coisa para Jesus: eu tenho observado isso desde a minha juventude. Isso daqui é algo maravilhoso, ao ponto da religiosidade. Isso aqui é algo maravilhoso ao ponto do externo.
Está lá um homem bom, está lá um jovem bom, um jovem rico, e porque ele enriqueceu, ele deve ser muito fiel a Deus, né? E porque ele enriqueceu, ele deve ser um cara muito fiel, e Deus abriu as comportas do céu e abençoou ele. Quantas vezes a gente olha para as pessoas que têm alguma coisa, as pessoas que parecem alguma coisa, e a gente fala assim, não, ele deve ser muito fiel, porque Deus abençoou. Isso aos olhos externos, isso é algo que chama atenção. Mas Jesus diz isso para ele, e ele diz assim, desde a minha juventude eu cumpro isso. Só que Jesus tocou numa área na vida dele que mostra que ele não cumpria toda a lei. Jesus falou assim, só te falta uma coisa. Vai lá, vende tudo que você tem, pega e dá aos pobres. Jesus tocou no mandamento quando o próprio Deus diz assim, não terás outro Deus diante de mim. O que Jesus revelou do coração desse jovem é que aquilo que ele tinha se tornava para ele um Deus. Era que aquilo que ele tinha era aquilo que ele se assegurava. Na verdade, você não é proibido de ter. O problema é o que você tem te dominar. O problema é o que você tem você colocar no lugar de Deus. O problema é o que você tem você achar que aquilo ali é suficiente para te assegurar uma vida feliz. O problema é o que você tem, aquilo te afastar de Deus ao ponto de você adorar mais aquilo do que a Deus. E aí eu falei com você assim, pensa numa coisa valorosa, minha família. Tem gente que ama mais a família do que a Deus. Meu carro, tem gente que ama mais o carro do que a Deus. Minha posição, meu salário, meu emprego, tem gente que ama mais a família, mais o emprego do que a Deus. Aí a palavra do Senhor diz, quando Jesus está falando no Sermão do Monte, ele fala assim, olha, não ajuntais para vós tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consome, mas ajuntai para vós tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, porque aí é onde está o seu coração, aí é onde que está a sua riqueza. E o que a gente tem olhado para esse texto? Jesus falando para ele, Jesus fala assim para ele assim, vai lá, vende tudo que tem, mas aquilo para ele era algo muito importante, era algo maravilhoso. E a palavra do Senhor diz que, quando Jesus fala com ele, a palavra do Senhor diz que o seu semblante cai. Se Jesus te pedisse alguma coisa hoje, qual era o teu semblante? Ainda me lembro, nesse momento, de Abraão. Abraão, seus 100 anos, Sara com seus 90. Deus faz uma promessa 25 anos atrás, você vai ser pai de uma grande nação. Nasce-lhe Isaac, o filho da promessa. No contexto onde Abraão vivia, era comum as pessoas oferecerem os seus filhos aos seus deuses. Isso ali é o contexto, na Mesopotâmia, ou Mesopotâmia. Era o contexto. Deus chegou para Abraão, eu quero que você faça igualzinho eles fazem. Qual foi a atitude de Abraão? Obedecer. Aí, nós podemos falar assim, por exemplo, Abraão foi lá e falou assim, Senhor, tá bom, é isso que o Senhor quer? Esconde de Isaac, sobe ao Monte Moriá, chega lá, levanta o cutelo, Deus fala para ele assim, Abraão, não imole teu filho, porque agora eu sei que tu me amas. Sabe o que Deus está falando com Abraão? Você é capaz de abandonar até aquilo que mais te dá alegria para me servir. Aquilo que este homem não foi capaz de abandonar, Abraão foi capaz de abandonar algo muito mais precioso, seu filho.
A palavra do Senhor diz que agora eu sei que tu me amas, agora eu sei que tu me serves, agora eu sei que você abre mão daquilo que você mais gosta por minha causa. E o que é que mais gostamos? E abrimos mão por causa de Deus. E o que é que mais amamos? Abrimos mãos por causa de Deus. Será que Deus vai olhar para nós e vai ver em nós um semblante triste como viu na vida desse jovem? Irmão, convenhamos. É algo assim que Deus pede de nós, mas será que nós somos capazes? Aí a gente canta esse louvor, tudo entregarei, e eu te desafio, tudo entregar mesmo. Tudo entregar. Ah, pastor, o senhor está falando para entregar minha família? Sim, ele não pode estar entre você e Deus. Você tem que amar mais a Deus do que a sua família. Você tem que amar mais o teu casamento do que mais a Deus do que o seu casamento. Você tem que amar mais a Deus do que o que você gosta de fazer, porque, convenhamos, a gente está cheio assim, eu não vou fazer isso porque eu gosto de fazer isso. Mas a gente não faz o que a gente gosta, a gente tem que fazer o que agrada a Deus. A gente tem que fazer o que lhe é agradável. A palavra do Senhor diz que esse jovem pegou e se retirou. A palavra do Senhor diz assim: mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. A maior riqueza que a gente tem, às vezes, é o nosso eu. E tirar o eu, a nossa maior riqueza que tem é a nossa razão. E tirar a nossa razão, irmão, por causa de Cristo. A maior riqueza que a gente tem é muitas vezes, irmão, coisas que ficam aqui, mas que dá prazer, né? Coisas que dá prazer. Aí Jesus diz para ele assim: vai lá, vende, dá aos pobres. A palavra do Senhor diz que ele, ouvindo esta palavra, ficou muito triste, porque era riquíssimo, tinha valor. Quantos estão dispostos a abrir mão daquilo que tem valor por causa de Cristo? Às vezes a gente não está abrindo mão de nada, irmão, por causa de Cristo. A gente não abre mão, e você vai entender que quando Jesus diz isso para ele, é uma posição que ele toma, e que aquilo foi uma decisão que reverberou na eternidade. A Bíblia cita vários encontros com Jesus. Um único encontro, é esse e um outro, né? Um único encontro desse que Jesus tem um papo, tem uma conversa, que o homem sai sem a vida mudar. Do mesmo jeito. Se apegou naquilo que para ele era melhor, naquilo que para ele valia mais a pena. Mas aquela decisão é uma decisão para a eternidade e levou ele para longe totalmente de Deus. Você hoje precisa fazer uma decisão, tomar uma decisão. Você está disposto a abrir mão de tudo por causa de Deus? Você não vai abrir mão para ser salvo, não. Você vai abrir mão porque você entendeu que Ele já te deu o de melhor. Ele já deu o melhor. Você vai abrir mão porque você sabe que tudo vem dEle, tudo é para Ele. A honra, a glória é dEle, o que eu tenho foi Ele quem me deu. Tem que estar ao serviço dEle. Tudo. Minha família é para servir a Ele. Minha casa é para servir a Ele. Meu carro é para servir a Ele, porque foi Ele que me deu. A minha vida é para servir a Ele, porque foi Ele que me deu. Porque se Ele tirar o ar que eu respiro agora, não tem médico que faça voltar o ar. Não tem ampola de oxigênio que faça voltar o ar. Aí você precisa tomar uma decisão. Quando nós olhamos para esse texto,
Aquilo traz tristeza à vida desse jovem. E ele perdeu a oportunidade de entregar o que ele tinha de melhor por causa de Cristo. Porque Jesus disse para ele assim, vai lá, vende o que tem, entrega aos pobres, não é para entregar para mim. Entrega aos pobres, depois venha e siga-me. Aí você pensa comigo assim, pastor, ele não seguiu Jesus, a tristeza tomou conta, a sua vida foi uma vida sem graça, a sua vida foi uma vida longe de Cristo. Aí você olha para o texto bíblico, Jesus chega para os discípulos e fala assim, como é difícil um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Olha o que Jesus fala. Jesus fala isso comparando verdadeiramente o camelo com uma agulha dessa de costura. Eu acho que a agulha de antigamente era uma agulha que você tinha um espaço maior, porque agora fica difícil. Quem passou dos 40 consegue mais botar, né? Só com óculos. Aí há umas explicações de que o fundo da agulha era uma passagem. Não, Jesus está falando isso aqui. Jesus está falando de algo, porque não se sustenta a tese que Jesus está falando de um lugar chamado fundo de agulha, onde os camelos passavam. Não é isso. O que Jesus está falando é algo sobrenatural, que é mais fácil de acontecer do que um rico. Mas Jesus está falando isso por causa do coração dos ricos. Irmãos, Jesus está falando, não é que nenhum rico pode ser salvo. Ele está falando que é mais fácil, porque a riqueza te torna um Deus. Você confia nela, você se segura nela. Quantos ricos no meio da pandemia deram tiro na cabeça? Quantas pessoas que tinham seus bitcoins e que os bitcoins estavam batendo lá em cima, $600 mil o bitcoin, de repente o bitcoin cai, 24 mil, aí o cara vê que a sua fortuna, do nada, chegou lá no fundo, então aí eu não tenho mais segurança em nada, eu não confio mais em nada, porque até o que eu tinha se perdeu, e aí foi lá, deu tiro na cabeça. Jesus está falando é que os ricos, de uma forma generalizada, uma maioria, pelo menos, se sustenta naquilo que ele tem de valor. Aí, a palavra do Senhor diz que vem os discípulos, porque Jesus fala isso para eles. E olha o que os discípulos falaram. Eu quero pensar com você. A palavra do Senhor diz que Pedro, o Pedrão, falou assim, eis que nós deixamos nossa casa e seguimos o Senhor. Foi verdade ou não foi verdade? Pedro não deixou sua pesca, a sua empresa. A palavra do Senhor diz que Jesus se encontra com Pedro e fala assim, Pedro, te farei pescador de homens. Segue-me. Pedro pegou, abandonou sua empresa, sua pesca, né? O pessoal entende ali que era sua atividade fim, da onde ele tirava seu sustento, e foi o que ele fez? Seguiu Jesus. Mas a palavra do Senhor também diz de um homem chamado Levi, cobrador de impostos, que usurpava Roma e usurpava o povo de Deus. A palavra do Senhor diz que quando Jesus se encontra em Mateus capítulo 4 com ele, Mateus capítulo 4, depois da tentação de Jesus, a palavra do Senhor diz que quando Jesus chega para ele assim, segue-me, a palavra do Senhor diz que ele abandonou tudo e seguiu. O que eu quero pensar com você é, aquele jovem não seguiu, mas teve uma igreja que seguiu Jesus. Mas teve uns irmãos nossos que seguiram Jesus. Teve uns irmãos nossos que teve a coragem de abandonar pai, aí eu vou te explicar, abandonar a esposa, abandonar filho. Teve uns irmãos nossos
que tomaram uma posição de dizer sim para Cristo e não para aquilo que era valoroso para ele. Quando você fala assim, Pedro chega para Jesus assim: nós deixamos nossa casa e seguimos o Senhor. Quer dizer então que Pedro virou as costas para sua casa? Não. Pedro deu mais valor a Cristo do que a sua casa. Deu mais valor a Cristo do que ele tinha. André, Pedro, Tiago, João, eles deram mais valor a Cristo do que ao que eles tinham. E a palavra do Senhor diz que eles seguiram a Cristo. Seguiram. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a minha decisão e a tua decisão está em a gente olhar. Valeu a pena para esses discípulos seguir a Cristo? Valeu a pena para esse discípulo abandonar o que ele tinha? Vou explicar. Quando Jesus fala assim, quando Pedro diz assim, nós deixamos nossa casa, a Bíblia mostra muito claro, por exemplo, que Jesus depois vai curar a sogra de Pedro, depois vai ter contato com a família de Pedro, vai ter contato com a família de João, a mãe de João vai estar lá, você está sabendo que eles não abandonaram. Eles não saíram da presença da sua família e foram para um mosteiro, eles não saíram da presença da sua família e subiram ao monte, ficaram lá vivendo e deixaram sua família à própria sorte. Estou dizendo que eles deram mais valor a Cristo do que aquilo que mais lhe dava satisfação e alegria. Aí a grande pergunta é: será que não valeu mais seguir a Cristo do que guardar o que você tinha de valor? A palavra do Senhor diz que Pedro chega para ele assim: eis que nós deixamos nossa casa, e seguimos o Senhor. Jesus disse para ele, Jesus não retrucou, Jesus não corrigiu Pedro. De vez em quando Jesus corrigia Pedro, mas dessa vez Jesus concordou com ele. Verdadeiramente vocês me seguiram. Mas tem uma coisa, Pedro: aquele que me segue, aquele que deixa pai e mãe, olha o que diz o texto. Em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais, filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente, muitas vezes mais, e no mundo por vir, receberá a vida eterna. Quer dizer que Jesus falou para eles assim: confiou em mim? Você vai ver, não vai faltar nada para você. Quer dizer que Jesus falou para ele assim: você confiou em mim? Você abriu mão do seu sonho por minha causa? Qual era o sonho de Pedro? Se tornar o chefe de muitos barcos, de uma grande empresa que fazia grandes pescas e enriquecer? Abriu mão dos sonhos para seguir a Cristo. Quer dizer, então, que Jesus está dizendo para ele assim: eu concordo com o que você está falando, Pedro, mas tem uma coisa, Pedro, tem uma coisa, igreja: abandonar as coisas que nos dá prazer, abandonar as nossas riquezas por causa de Cristo, tem uma recompensa. A recompensa é que aonde vocês forem, eu vou sustentar vocês, aonde vocês forem, aqueles que me seguirem, de forma alguma receberão no presente muitas vezes mais. E aí você vai para o texto também de Marcos, que aí você precisa observar, tem o de Mateus e tem o de Marcos também falando a mesma coisa, que Jesus falou para ele também: receba muitas vezes mais, e também vem as perseguições. Jesus também não disse também que aquela igreja iria viver uma vida de tranquilidade, que essa vida seria só mar de rosas. Jesus disse para eles que eles receberiam muitas vezes mais. Mas aí eu posso dizer para você, eu não fiquei na Bíblia sabendo que Pedro teve 2 casas. Jesus não deu 2 casas para Pedro, deu? Jesus deu 2 famílias para Pedro? Não.
Mas Jesus sustentou Pedro. Jesus sustentou a sua igreja. E valeu a pena abandonar aquilo que ele tinha de valor para seguir a Cristo. Aí, às vezes, a gente está assim, eu não faço isso porque isso não me dá prazer, não me alegra. E Deus está falando para nós assim, larga, abandona, por minha causa. Às vezes nós somos chamados, e Deus tem nos chamado, e nós falamos assim, não, isso não serve para mim, mas Deus está falando para a gente, larga. É muito difícil, pastor. É muito difícil servir ao Senhor com totalidade, com integridade. É muito difícil cantar esse louvor, a Ti entrego tudo. Tudo a Ti, ó Deus, entrego. Tem que entregar tudo mesmo. Nós somos chamados a entregar tudo. E aquele que entrega tudo recebe a recompensa de Deus. A recompensa, por exemplo, de ser sustentado, de ser guardado. A recompensa de Cristo nos sustentando a cada dia. Nós precisamos ser essa igreja. Sabe, eu não posso, por exemplo, dizer para você uma coisa se, por exemplo, se aquilo que eu tenho em casa eu não entrego ao Senhor. Até o que entra na minha casa, pela misericórdia, nos reunimos, vamos fazer compra de mês. Senhor, está aqui. É do Senhor, é o sustento, é o Senhor, tudo vem de Ti. Tudo que é Teu nós te devolvemos. Os nossos dízimos, eu entrego ao Senhor com alegria, porque eu sei que é Ele quem tem me dado. E eu entrego. Mas eu também posso entregar o quê? A minha vida. Em louvor e adoração a esse Deus, em recompensa, ou melhor, em retribuição a esse Deus, eu posso entregar a minha vida, o meu talento, o meu dom. E fazer para Ele da melhor forma. Porque Ele está olhando para mim e está vendo o meu coração. Ele sabia que Pedro errava. Ele sabia que Pedro dava suas vaciladas. Mas ele sabia que Pedro tinha abandonado tudo por sua causa. Nós somos chamados nessa noite, irmãos, a abandonar as coisas. Abandonar a nossa casa. Você entendeu o sentido do que eu falei? Nós somos chamados nessa noite a abandonar aquilo que me dá prazer por causa de Cristo. Aquilo que me alegra por causa de Cristo. A palavra do Senhor diz que esses que fazem isso, Deus os sustenta a todo dia. Aqueles que fazem isso, que abrem mão da sua vida, a palavra do Senhor diz, quem perder a vida por minha causa, achará. Aquele que entregar a sua vida por minha causa, receberá a vida eterna. Jesus disse a esses discípulos, certamente vocês fazem isso, mas não há ninguém que abra mão daquilo que tem nesse mundo por causa de mim, em que eu não sustente esse. Não há ninguém que abra mão das coisas que tem nesse mundo por minha causa, que não tenha a vida eterna. Na verdade, só aqueles que abrem mão, só aqueles que se entregam por completo, é o que Deus honra com a sua palavra e diz, tem vida eterna. Jesus nos chama para sermos íntegros para Ele. Meu bolso não pode ser separado. Meu quarto não pode ser separado. Meu carro não pode ser separado. Eu entrego tudo, Deus. Eu entrego tudo. Mas isso aqui que eu tenho, não. Não, Deus não nos chama para isso. Deus nos chama para ser inteiros na sua presença. Deus nos chama para abandonar tudo por causa dele. E você fala assim para mim, assim, é difícil, pastor. Mas teve 12 homens que fizeram isso.
Pedro, Tiago, João, e aí você vai ver os outros que a gente sempre só lembra desses. A gente só lembra desses. Mas você vê um Paulo abrindo mão da sua cidadania para pregar o Evangelho, abrindo mão daquilo que ele tinha para pregar o Evangelho. Quantos estão dispostos nessa noite a receber a recompensa de Deus diante daquilo que entrega? Quantos estão dispostos nessa noite a abrir mão para viver uma vida para Deus? Irmãos, nós não podemos esquecer que teve 12 homens que fizeram isso. Teve 12. Eu sei que Judas errou, mas eu estou colocando aqui para você entender. Teve 12 homens. Em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Está disposto a abandonar alguma coisa por causa de Cristo? Ele tem recompensa para você. Está disposto? Ou tem alguma coisa que você está valorizando mais do que a Cristo? Talvez você esteja aí nessa noite. Pastor, o senhor falou dos Bitcoin. Meu Bitcoin, eu não quero perder não, pastor. Mas talvez você esteja valorizando mais a você mesmo. Porque sou eu, pastor. É difícil tirar o meu ego. É difícil tirar o meu eu. Esse negócio, pastor, do eu sair para Cristo entrar, é difícil. Mas a palavra do Senhor diz que teve 12 homens que fizeram. Mas a palavra do Senhor está falando aqui com pessoas que talvez estejam conseguindo fazer isso. Abrir mão de tudo. Abrir mão até dos seus sonhos. Abrir mão até das suas habilidades. Abrir mão até do que Deus deu de bom assim, sabe? Por causa de Cristo. A palavra do Senhor diz, irmãos, que Ele trará recompensa. Você tem alguma coisa? É hora de você abrir mão mesmo. Canta esse louvor comigo. Entrego tudo ao Senhor, então abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida, abra. Porque talvez aí você vai falar assim para mim, assim, pastor, o que isso vai acontecer? Abra mão dos seus sonhos, abra mão da sua vida, você vai ver o que Deus fará com você, em você e através de você. Se coloque na mão de Deus e viva para esse Deus. Pare de dar desculpas. Não tenho tempo. Pare de dar desculpas. Eu não gosto de fazer isso. Pare de dar desculpas. O tempo hoje se apressa, irmãos, para o fim. Se Jesus voltar, como é que Jesus vai encontrar quando ele falar, olha, estou voltando? Quando a trombeta tocar, como é que ele vai encontrar a sua igreja? Eu tenho uma coisa que eu acho interessante, já estou encerrando. A palavra do Senhor diz que quando Jesus voltar, por um acaso achará fé na terra? Por acaso ele achará essa igreja aqui ainda? Por acaso ele achará essa igreja disposta? Eu só tenho a dizer para você, vale a pena abrir mão do que temos por causa desse Cristo. Vale a pena. Eu quero um dia que ele me encontre e diga assim para mim assim, muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Eu não quero ser comparado a um homem que recebeu um talento. Eu quero ser comparado a um homem que recebeu 5. Que foi lá e granjeou e conseguiu mais 5. E Jesus falou assim para ele, vinde, tomai posse, porque foste fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. O que ganhou um talento
foi lá e cavou, guardou, ninguém mais viu, só quando o Senhor voltou, ele fez assim. O Senhor disse para ele assim: servo mau, infiel, por que tu não deu para alguém? Eu te dei. Por que você não foi lá e fez, e chegou e doou para alguém? Quer dizer, Jesus falou assim: eu te dei. Se você fizesse, não era a quantidade, era o que você fez com o que Deus te deu. E para aquele, Jesus falou assim: servo infiel, servo mau, foste infiel no pouco, não entrará no muito do seu Senhor. Mas para aquele que teve 5 talentos e o que teve 2, muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Ah, Jesus encontre você nessa noite dessa forma, para a glória de Deus Pai. Você pode aplaudir ao Senhor. Abra mão desse eu, abra mão do que te prende servir a Jesus, porque eu tenho certeza que Ele te recompensará, para a glória de Deus Pai. Glorificado seja Deus, que essa palavra fale ao teu coração, que você viva uma semana diferente, que nessa semana que ela fale muito ao teu coração, que você abra mão do seu sonho, abra mão da sua vida por causa de Cristo. Amém? Que Deus te abençoe. Chamar a nossa irmã Sônia para fazer os anúncios dessa noite, para a glória do Senhor. Eu já quero aqui, enquanto ela vai caminhando para cá, que ela vai falar com muita vontade os anúncios, eu quero agradecer muito o passeio que tivemos. Meus amados irmãos, quem não foi, perdeu. Ou quem não foi, deixou de ganhar. Ou quem não foi, deixou de participar. Eu ainda estou mantendo uma meta. Graças a Deus, até o fim da vida, pelo menos numa vez no passeio, eu tenho que fazer um gol. Eu fiz um gol. Depois o joelho ficou todo doendo. Ainda tomei chamada da Sheila. Ah, o irmão José não filmou, irmão José? Está filmado? Manda aqui que eu vou mandar para eles. Pastorzão deles fazendo gol. Tem que fazer gol. Pode ser no idoso, na criança, mas tem que fazer gol. Né? Mas que momento gostoso, irmãos. Olha só. E você também perdeu na quarta-feira, que nós enterramos os ossos. Foi uma coisa assim, na hora, lá no passeio, Deus falou assim, ó, enterra os ossos quarta-feira. Nós viemos para cá, o culto foi uma comunhão. Vale muito a pena, não vale? Então, assim, eu quero agradecer a Deus, a todos que foram, a todos que participaram, as irmãs que trabalharam, os irmãos que trabalharam, né? Nós tivemos umas irmãs que foram no dia anterior, né? Ficaram até com medo de dormir lá no sítio, mas dormiram, lidando lá com o mosquito, mas tinha ar-condicionado, tinha até um... Como é que é o nome daquele lugar? Tinha até uma suíte pastoral lá, né? Quando a gente for, já é minha. Ninguém mete a mão, não. A suíte pastoral é minha, né? Mas aí a diaconia disse, não, essa daqui é do pastor, essa daqui é dos diáconos. Acabou que a dos diáconos não tinha... A do pastor que não tinha ar-condicionado. Então a outra se torna minha. Mas foi uma benção. E foi um momento muito gostoso. Faça questão de participar. Dessa vez nós tivemos aí uma galera boa. Daqui a pouco, mais à frente, a diaconisa vai prestar o relatório isso na nossa Assembleia. Mas foi muito gostoso, muito bom. Muito obrigado e vamos para o próximo. Já falaram para mim para eu fazer outro. Mas final do ano a gente tem um almoço, aquele almoço de final de ano que a gente vai fazer aqui. Você precisa também participar, tá bom? A palavra está com a irmã. Graça e paz, igreja. Antes de começar a falar, eu quero falar primeiro do cantinho da confiança. Né? Porque nossas crianças têm ali atrás o cantinho da confiança. Tem o Pix, tem uma caixinha que você pode deixar o dinheiro. Temos doações, que recebemos várias doações, vários doces. Por favor,
Passam lá, comprem, ajuda as crianças, ajuda o Ministério Infantil. Temos também as canetas para ajudar o Ministério de Família. Compre uma caneta, doe uma caneta, leva para o trabalho, dá para os seus amigos. Não precisa pagar agora, pode pagar até o final do mês. Mas vamos ajudar o Ministério de Família, tá? Porque a gente ajudando o Ministério de Família, estamos ajudando a nós mesmos, estamos ajudando a igreja. Culto no lar, quinta-feira, saída da igreja às 7h15. Esse culto no lar, as pessoas não são cristãs. Então, faça questão de participar, né? Porque vale muito a pena a gente ir. Cada quinta-feira tem sido uma surpresa nos lares que a gente está visitando. Cantinho da Confiança, já falei. O curso de Libras, toda segunda-feira, às 19h30. O culto de Libras também está sendo uma benção. A irmã Sheila falou que está apaixonada pelo curso de Libras. Não dá para eu fazer, porque eu estou nos casados para sempre. Então, não tem como. Aí também tem o curso para a liderança de PGMs, depois da EBD. Domingo que vem começa a valer o curso, tá? Por favor, aqueles que querem fazer discípulos, querem ser líder, não faltem, gente. Está sendo uma bênção. Maio, dia 3 é a Ceia do Senhor. Dia 16, o evangelismo. Dia 23, tarde de Jogos da Juventude. Dia 30 e 31, conferência Ministério de Família. É quando a gente vai ter o pastor Eliel do Carmo aqui pregando e outro pastor que já esteve aqui, né, nos casados, no jantar de casados. Tá? Então, por favor, tragam a sua família, tragam um convidado, porque vai ser bênção. Cantina, cachorro-quente de forno, pizza e pudim. Gente, é para ajudar a juventude, tá? Eu acho que hoje é o último final de semana, né, da juventude. Tá? Por favor, vão lá, comprem, ajudem, tá? Deus abençoe. Queridos, ênfase aqui, eu sei que todas as programações são importantes, mas vamos nos preparar para o evangelismo. Eu preciso dos irmãos aqui, né? E a gente precisa se organizar. Dessa vez, por exemplo, eu estou fechando um som. A gente vai alugar um som para botar lá fora. E aí a única coisa que eu devo levar lá para fora é a bateria, né? Mas o som potente mesmo. E tá um valor barato. Eu estava achando aí a R$1.800. Eu achei a 700. E o sonsaço. A gente vai ter que investir aí. É um investimento, né? Porque o nosso som também ainda não está na qualidade que a gente precisaria. Mas também a gente está com um outro viés, né? Que é o PGM, que é o culto no lar. Então a gente também está trabalhando nessa direção, certo? A outra observação é nossa conferência da família. Irmãos, conferência da família é para a gente trazer gente que não conhece a palavra. Assim como foi que eu falei na programação das mulheres, falei na cantata, estou falando agora no mês da família. Você já está convertido, você já está salvo. Você vai para o céu. Acho que você já abriu mão de tudo para servir a Cristo, né? Mas tem gente ao nosso redor que precisa ouvir a palavra. Então, o que a gente vai fazer? Trazer nossos familiares, né? Independente de quem vai estar pregando. É muito bom ter o pastor Eliel do Carmo, gente boa toda a vida. Me amarro na dele, assim, né? Me tratou muito bem, me trata muito bem, graças a Deus. Né? Conversa comigo de vez em quando manda mensagem. Beleza. Mas as pessoas precisam estar aqui. Essa programação só tem validade se as pessoas estiverem aqui, certo? Então, traga pessoas. E aí, o curso de PGM, liderança de PGM, eu queria te convidar a participar. A gente vai abrir os PGMs mais à frente, tá? Como eu mostrei um vídeo hoje de manhã, a gente tem que ir com calma. Só que se você não vier nesse curso,
não conte que teu pastor vai botar o seu nome para você liderar a PGM. Não colocarei. Eu acho que a gente tem o nosso momento aqui. Eu estou aproveitando curso de liderança depois da EBD, por quê? Para não te enfadar mais durante a semana. Mas se você não vier, não fará parte da liderança de PGM. Ah, pastor, eu quero fazer parte, mas você chegou aqui, não veio, não aprendeu, não quis ficar. Infelizmente, eu não vou colocar um PGM na sua mão. Ou você vem para cá e a gente trabalha juntos, ou você decide em não fazer parte desse projeto. Tá bom? Com muito carinho. Ninguém é obrigado a ser líder de PGM. Ninguém é obrigado também, por exemplo, vem para cá, vai ser líder? Não. Você vier para cá, é bom que você ouça, é bom que você aprende e entende o projeto. Estávamos falando ali agora, a irmã Beth falou o quê? Pastor, todas as igrejas estão fazendo isso. A igreja precisa abrir a mente, né? Eu falei que era a Segunda Batista de Goiânia, não era isso? Cadê a irmã Maria Lúcia? Aí a sua filha agora está na de Brasília, né? Tanto a Segunda de Goiânia, que eu citei aqui, que eu pensei que ainda era a igreja da Vanessa, da irmã Vanessa, está no PGM, e essa igreja que ela está trabalhando agora também está no PGM. Só a gente parar e perceber que esse é o caminho, né? Então eu te convido a você estar aqui, tá bom? Deus abençoe, vamos ficar em pé, vamos orar. Se junta aí com o teu irmão. Eu quero que depois que você juntar aí, você abrace ele, você diga para ele que foi muito importante, depois a gente orar, tá bom? Muito importante a gente estar junto nessa noite. Então feche teus olhos, oremos ao Senhor. Pai Santo, somos gratos ao Senhor por essa noite maravilhosa. Obrigado pela tua palavra ministrada, pelos louvores cantados nessa noite. E que se esse culto se encerrou, Pai, Deus, leve-nos em paz debaixo das tuas mãos e nos faça chegar bem. Quero agradecer pelo teu povo que veio a este lugar. Quero agradecer por aqueles que estavam assistindo online. Que da mesma forma como o Senhor falou conosco, o Senhor fale, ó Deus, poderosamente com aqueles que vão assistir pelo nosso canal do YouTube. Ó Deus, que venhamos, ó Deus, ter condições, ou melhor, venhamos querer abrir mão de tudo pelo Senhor. Porque sabemos que o Senhor tem para nós, Senhor, a recompensa dos céus, a recompensa do cuidado, a recompensa de nos sustentar cada dia. Leve-nos em paz debaixo das tuas mãos e nos dê uma semana abençoada na sua presença. Nós oramos agradecidos em um nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. E agora, meus amados irmãos, que Deus e seu amor, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, que as consolações do Espírito Santo de Deus esteja contigo, povo de Deus, desde agora e até a volta do Senhor, e todos digam amém. Deus abençoe e abraça teu irmão aí em nome de Jesus.